E aí? Olha eu aqui de novo. Se você viu algum outro vídeo, se tem alguém vendo esse vídeo e viu os outros, eu sou ninguém. Não sou especialista em nada, não sou doutor, não sou entendido em nada. Eu tô aqui pra trocar uma ideia, encontrar pessoas pra gente conversar, discutir, debater. Tomar uma cerveja, quem sabe? Tô convidado. Por enquanto por videoconferência, né? Até acabar a quarentena. Mas eu queria falar um pouco aqui, eu vim aqui para puxar um pouco o assunto da polarização. Porque tudo que a gente fala hoje em dia, a gente acaba entrando no assunto da polarização. Qualquer coisa que a gente expõe uma opinião, qualquer assunto que a gente entra, como é o caso da epidemia agora, desculpa, do coronavírus, eu não vou editar, gente, vai ficar do jeito, vai ficar com soluço, com o que for. Mas voltando, no caso do coronavírus, tudo vira política, né? Hoje em dia. Ao meu ver, eu já falei isso, isso não é bom, eu acho isso muito ruim. Eu acho que qualquer coisa que você inicia o assunto já polarizado, já sendo nós contra eles, o lado daqui contra o lado de lá, já começa errado. A gente já vai com um pezinho aqui no que a gente vai prestar mais atenção, no que a gente vai tentar, a gente já vai pensando no que a gente vai tentar contrariar, no que aonde a gente vai tentar, quem a gente vai tentar derrotar, argumento que a gente vai tentar destruir, e isso é muito ruim. Eu acho que uma discussão saudável, você tem que ouvir muito o outro lado, todos os lados, você tem que ouvir muito primeiro, pensar em segundo e depois questionar, claro, né? Já falei isso também, eu acho que questionar é muito importante, até quando é algo que aparentemente você concorda muito. Eu faço muito esse exercício de, até eu mesmo, as minhas próprias opiniões, eu questiono muito o tempo todo, eu acho isso muito importante. E por isso que a polarização para mim é uma coisa muito ruim, uma coisa que em vários momentos me irrita, sinceramente, porque eu tenho dificuldade de entender mesmo. É um problema que eu tenho. Eu tenho dificuldade de entender pessoas polarizadas, pessoas que entram na polarização. Né? E eu tenho tentado muito compreender essas pessoas e principalmente formas de lidar com essas pessoas e de conversar e de discutir, trocar ideia, etc. Porque a gente tem que trocar ideia com todo mundo, né? Você não tem que se achar melhor. Eu talvez vá aparecer em alguns momentos, em alguns vídeos aqui que eu me acho superior, mais inteligente, mas não é. Eu expondo a minha opinião, né? Então, em muitos momentos a gente é incisivo quando a gente expõe a nossa opinião e ao mesmo tempo, fazendo uma vírgula aqui, eu quero muito ser contrariado, quero muito receber mensagens e respostas aqui de pessoas me trazendo outras visões diferentes da que eu tenho. Esse é o meu objetivo aqui, tá? Mas, de novo, voltando ao assunto, olha, eu tô ficando prolixo já. Sobre a polarização. Fazendo um retrocesso aqui, não sei se primeiro se tem alguém vendo, mas se tem alguém vendo, lembra de 2013, dos protestos, né? Foi todo mundo pra rua, né? Você lembra disso? O povo todo unido. Tinham pautas muito dispersas, o estopim foi a violência policial contra alguns protestos contra a passagem de ônibus em São Paulo. Então já é um meio controverso, mas tudo bem. O que importa é aonde isso levou. Milhões de pessoas nas ruas, lutando as ruas das principais cidades desse país, se não da grande maioria das cidades. Muita gente nas ruas protestando, principalmente contra os governos. Não era, quem lembra, não era contra o governo federal ou era contra o governo estadual, era contra o sistema, contra o nosso estado em geral, né? Federal, estadual, municipal. E foi um período complicado para os políticos naquela época mesmo. A Dilma era presidente na época, no primeiro mandato, e ela teve que fazer um pronunciamento na televisão, falar que ia fazer mudanças, tinha algumas propostas ali de combate à corrupção e de algumas reformas e etc, etc, etc. Então, assim, pareceu, naquele momento, eu lembro pra mim também, pareceu que, nossa, esse país vai mudar.
as coisas vão melhorar, né? Só que a gente subestima demais, né, a nossa classe política, né? Porque é muito louco. Isso a gente tem que dar o braço a torcer. Os nossos políticos, eles são muito profissionais. Muito. Porque o que foi que aconteceu? Uma coisa que eu vou citar um exemplo, que era o partido mais forte na época, gente, pelo amor de Deus. Não estou generalizando falar que é uma coisa desse partido, mas era o grande partido do país naquele momento. O que o PT fez naquele momento? Né? Óbvio, a Dilma teve que fazer um pronunciamento primeiro, né? Tentar dar uma resposta para a população, mas naquele momento o antagonismo nesse país começou a crescer demais. De repente eram as elites que queriam derrubar um governo. O discurso, tá, gente? O discurso era que as elites queriam derrubar um governo popular que ajudava os pobres, que estava tirando um monte de gente da pobreza, etc. Estou tirando aqui os números, tá? Não vou entrar nos méritos do governo, o que realmente ele fez ou deixou de fazer. Estou falando do clima de antagonismo, tá? Quer dizer, criou-se um inimigo, né? uma força externa àquele governo e começou a bater naquilo. E daí, aos poucos, eles foram conseguindo realmente dividir. Lembra do gigante acordou? Eles conseguiram dividir esse gigante. Virou um grande gigante de duas cabeças que ficava se batendo. De repente nós tínhamos parte da população, porque logo depois a gente teve a eleição, né, no ano seguinte. Para quem lembra, parte da população começou a defender esse governo, esse partido e seus aliados que estavam no poder, e outra parte da população começou a defender a oposição, que naquele momento a grande oposição foi o partido do PSDB com Aécio Neves. Pelo amor de Deus, não estou defendendo ninguém, quero deixar isso bem enfatizado aqui. Eu não quero dizer que um é melhor que o outro, meu foco é a polarização. Então, até pra mim, eu lembro que isso foi muito louco na época. Já comecei a ficar meio transtornado com a nossa vocação para gado do nosso povo naquela época. Porque grande parte da população se viu obrigada a defender o partido que estava no poder para fazer oposição ao partido que queria entrar, que era o PSDB. Um discurso de contra as elites, de defender os interesses das minorias, etc, etc. E o outro lado virou como a opção, a solução para aquele problema que as pessoas estavam lutando contra, que era o PT. Então eles, um lado estava demonizando o PT, vocês conseguem perceber o jogo? E o outro lado estava demonizando a oposição ao PT, que naquele momento estava sendo estava sendo vista como o PSDB, né? A imagem da oposição ao PT naquele momento era o PSDB. A encarnação da oposição ao PT naquele momento era o PSDB. Então, um povo, para não deixar o PSDB entrar no poder, e o Aécio Neves e a sua galera, eles defendiam o PT a qualquer custo. A qualquer custo. Defendendo coisas indefensáveis, né? Me desculpa aqui quem de repente é apoiador, mas defendendo coisas indefensáveis. É a mesma coisa do outro lado. De repente, o Aécio e o PSDB era a solução. De repente, eles eram o contrário do que aquilo que eles achavam que o PT era. Uma parte da população, essa parte que defende o PSDB, acreditava que o PT era o símbolo da corrupção, que o PT era o símbolo da incompetência, né, do Estado, de políticos caros, Estado inchado, incompetente, etc. E o PSDB era a solução. Isso era muito louco de você pensar. De você ver o Aécio e o PSDB como solução para aquilo. Entendeu? Você pegou o demônio, você pegou o problema desse país, você dividiu em dois e cada lado falou que o problema era o outro. E eles dividiram a população nesse jogo. Não era uma parte da população se viu obrigada a defender um lado, uma parte da população se viu obrigada a defender o outro para combater o outro lado. Isso funcionou muito bem.
Isso funcionou muito bem, porque a partir desse momento o povo perdeu o foco. O povo não se uniu mais. Então não tinha tanta força popular para você defender aquelas pautas, sabe? Aquelas mudanças que a gente tanto precisava de combate à corrupção, de diminuição de privilégios, etc, etc, etc. Das mudanças que o nosso país precisava. Perdeu o foco. Por quê? Um cara que era contra o PSDB não ia defender certas pessoas que estavam atacando o PT porque ele achava que com isso ele ia ajudar o PSDB a entrar no poder. E vice-versa. Pessoas que estavam do lado daqui, né? Eles não iam acatar o que o lado de lá estava criticando no PSDB, porque eles tinham o PSDB como uma esperança naquele momento. Era muito louco. É um pouco do que já aconteceu. É um pouco do que aconteceu em 2018, já estava acontecendo ali, só que naquele momento era o PSDB. Era muito louco. E daí, passou as eleições, o país entrou numa crise. Me desculpe aqui quem é defensor, de repente vai querer defender cegamente. Não sei nem porque eu tô falando isso, não sei nem se alguém vai ver esse vídeo, mas quer defender cegamente o PT. Mas eles mentiram muito na eleição. Pintaram que o país estava numa situação que ele não estava. E quando ganharam, eles tiveram que mudar o discurso. Falar, não, olha, a gente está numa crise econômica, a gente vai... E eu estou falando aqui do governo federal, mas, por exemplo, no Paraná, que eu moro no Paraná, o governo estadual fez a mesma coisa, né? Vendeu que o estado estava bem, na hora que virou, passou a eleição, não, putz, a gente vai precisar tomar medidas drásticas aqui porque a situação está feia. Então, não foi só o governo federal do PT que fez isso. Aqui, o PSDB no Paraná, pelo menos que eu acompanhei, sei que fez isso também. E daí, o que aconteceu é que a gente não tinha força. O povo não tinha força para combater isso, né? Para fazer mudanças estruturais sérias que a gente precisava fazer, como já estou falando desde o início. E adiantando a conversa, o ápice dessa polarização chegou após o impeachment, né? Porque da mesma forma, continua essa história. Muita gente defendendo, sendo contra o impeachment e defendendo a Dilma e o PT, com medo do outro lado chegar ao poder, demonizaram novamente, né, o outro lado, e o outro lado demonizando o PT. Né, uma via de mão dupla que para os políticos era perfeita. Me desculpe aqui alguém discordar, mas se alguém discordar, mas se tiver alguém vendo, mas o impeachment foi até bom para o PT naquele momento, porque eles adotaram o discurso de que todas as ações que eles já estavam tentando emplacar como reformas, a reforma da Previdência, gente, que a gente teve esse ano, eles já estavam tentando emplacar a reforma da Previdência naquela época, com algumas outras mudanças, né, que depois o governo Temer veio fazer, eles já estavam tentando fazer. Se você buscar notícias, você vai ver. E de repente eles conseguiram colocar todo esse pacote de maldades na conta do Temer. Tiraram das costas deles. Entende? Porque eles já não estavam mais no poder. Começaram a pregar que eles, desde sempre, estavam cuidando dos pobres e que daí eles estavam tentando cuidar dos pobres e olha só o que aconteceu. A elite tomou o poder e daí já está fazendo um monte de maldade com os pobres, sendo que eles mesmos já queriam fazer. Eles estavam propondo antes do impeachment. Mas tudo bem. Adiantando mais o assunto, daí a gente teve o ápice. A eleição de 2018. Em que a gente só conseguia enxergar duas opções. Ou o PT, com todo o histórico que ele já tinha, inclusive dos grandes escândalos que esse país teve, de novo, não estou falando que era exclusividade do partido, mas ele era o grande partido naquele momento, então, que os escândalos que a gente teve, desde o mensalão, depois esses problemas da crise e o problema da Lava Jato, né? O Petrolão, etc. Eles ficaram muito estigmatizados por causa disso. E do outro lado, a gente teve a ascensão de Jair Bolsonaro. Que é muito louco. É uma coisa muito louca que aconteceu nesse país. Porque o que acontece? Você vê algo, julgando agora as pessoas que não votaram no PT naquele momento. Você vê algo que você encara como muito ruim, que precisa ser alterado.
Então, você escolhe alguém que estava 30 anos ali dentro, jogando aquele mesmo jogo. E você acha que ele é a mudança que esse país precisa. Por quê? Porque ele foi oportunista, populista e adotou o discurso que todo mundo queria, que todo mundo assim, que a parte do lado de cá queria, que era o antipetismo. Entende? Ele não foi eleito porque ele era competente, ele não foi eleito porque ele era honesto. Me desculpem, né, se alguém acredita nisso. Ele não foi eleito porque ele era inovação, porque ele não era inovação, né? Vamos convir aqui. Ele foi eleito porque ele era a contradição àquilo tudo que o pessoal estava demonizando. Novamente a gente dividiu um lado daqui, um lado aqui, e o povo encarou que só tinha essas duas opções. Até hoje, se você faz uma crítica ao governo Bolsonaro, o pessoal fala assim, então você prefere o PT? Eu não preferia o PT, mas eu não queria esse governo que está aí, entende? E eles não veem que a gente tinha outras opções, né? Não sei, você pode falar assim, mas quem garante que seriam melhores? Mas olha, eu queria ter tentado, sinceramente. Queria ter tentado algumas das outras opções. E só que não. As pessoas só enxergavam essas duas, porque eram os dois extremos, né? Só enxergavam esses dois extremos. Ou é isso, ou é isso. E, mano, isso funciona muito bem. Isso funciona em tudo. Olha só, você manda a bomba, por exemplo, nossa, gente, como que me deu um branco agora? Do fundo eleitoral. O filho do presidente vota a favor. O presidente sanciona. E o que acontece? A população se uniu? Não, a gente tem que bater, a gente tem que ser contra isso. Tem que fazer o presidente vetar, ou tem que fazer não passar na Câmara ou no Senado. Não. A população ficou dividida. Um lado botando a culpa no outro, apontando o dedo para os políticos de lá, e o lado daqui apontando o dedo para o lado do presidente, dos políticos do lado do presidente. E o que aconteceu? Entrou goela abaixo nossa. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber como as medidas de combate à corrupção foram distorcidas e passou? E a gente ficou olhando. E por quê? Porque um lado não quer dar o braço a torcer pro outro, e um lado fica jogando a culpa pro outro. Isso para eles é perfeito. Isso só atende a nossa classe política. Isso só atende a nossa classe política, porque eles fazem o que eles querem agora. Óbvio, vai ter uma alternância como sempre teve ali, uma alternância de poder. Mas eles vão se mantendo, vão mantendo os privilégios, vão mantendo a máquina deles de protegerem os amigos do rei e de se protegerem, né? Porque eles têm imunidade e a gente nunca vai conseguir tirar isso, né? Se a gente, como povo, manter essa postura de comprar esse discurso polarizado, a gente não se une para pedir o fim disso, sabe? Dessa impunidade, não é imunidade. E eles fazem o que eles quiserem. Uma hora a culpa é de deputados, da Câmara, outra hora a culpa é do presidente, dependendo do seu lado, dependendo da sua visão, o que te interessa. Uma hora a culpa é do STF e a gente tá aqui. A gente tá brigando entre a gente. O gado tá brigando entre a gente. A gente não tá se unindo, tá vendo que eles estão ferrando a gente. Eles estão jogando contra a gente. E a gente não tá fazendo nada. Porque se eu virar pra um parente, um amigo meu, bolsonarista, e falar assim, você não tá vendo, olha isso que tá acontecendo, a gente... Ele fala assim, o que você preferiu? Você preferiu o PT? É complicado, né? Eu não posso fazer uma crítica ao governo Bolsonaro sem ser taxado como petista ou defensor do PT, ou vice-versa. Não posso criticar propostas ou medidas de políticos e partidos de esquerda do nosso país, senão eu sou bolsonarista. Cara, isso é muito louco, a gente precisa parar com isso, e eu não vejo como. Se você tiver uma ideia de como a gente consegue mudar esse discurso, a gente consegue ter uma discussão política mais saudável, que eu possa discordar de você, você de mim,
mas que isso seja independente das entidades que a gente acredita, das entidades políticas que a gente acredita que sejam melhores para o país, por favor me diga, compartilhe comigo, troca essa ideia, vamos conversar. Como a gente falar com as pessoas próximas, porque eu não sei mais. Eu não sei como virar para um amigo meu petista, ou um amigo meu bolsonarista, e falar essas coisas para eles, cara. Entendeu? Porque se eu falar isso para um amigo meu petista, eu sou bolsonarista, eu sou bolsominion, sei lá. Se eu falar isso para um amigo bolsonarista meu, eu sou comunista, sou petista. Ou, se eles não conseguirem me enquadrar, eles vão me chamar de isentão. Porque para eu não ser isentão, eu tenho que defender um lado. Eu não posso bater no que eu acho que eu tenho que bater nos dois. Entendeu? Eu tenho que escolher um pacotinho. Eu tenho que escolher um grupinho para me aliar. Eu não posso pensar em cada assunto, cada detalhe e criticar ou apoiar o assunto específico que eu acho que esteja certo ou errado. Sabe? Isso não é você ter uma opinião, isso não é você ter uma postura política, isso é você ser isentão. Cara, não sei, é difícil, é ridículo. Tem alguém aí, primeiro, tem alguém vendo? Se tem alguém vendo, cara, fala comigo, vamos trocar uma ideia, eu não sei, eu queria pensar sobre esse assunto. Eu queria pensar que tem uma solução para o Brasil, para a gente quebrar esse ciclo. Se você souber, fala aí, vamos conversar, quem sabe a gente não consiga se articular junto. Tô esperando. Valeu, galera, até mais.